Eu costumo dizer que em matemática não é necessário memorizar, decorar quase nenhuma fórmula. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade de decorar fórmulas, então tudo na matemática eu tento ver algum sentido. E muitas vezes, se eu preciso de alguma fórmula, eu consigo demonstrar essa fórmula em alguns minutinhos e depois usá-la. Só que agora, no nono ano, tem uma fórmula. Na realidade, tem mais de uma. São pouquíssimas. Mas tem esta fórmula que eu vou trazer para vocês agora que eu sugiro que vocês memorizem. É uma relação muito importante, muito importante. E que a gente vai usar muito durante o ano e durante o ensino médio inteiro. É um repertório que você pode lançar a mão em muitos momentos, assim, em muitos momentos mesmo. E essa fórmula, essa relação, é a relação que mostra para a gente como a altura de um triângulo equilátero se relaciona com o seu lado. Assim como a gente tinha visto aqui em das lições, como a diagonal de um quadrado se relaciona com o seu lado. Essas são duas relações importantes, assim, e se você sabe essas relações e se você lança mão desse conhecimento, você consegue resolver muitos problemas, muitos tipos de problemas, com uma facilidade muito maior do que quem não sabe. Então, a minha sugestão agora é que a gente faça juntos algumas etapas para encontrar essa relação e que você pause o vídeo em alguns momentos para que você tente fazer sozinho primeiro, tá bom? Então, a gente vai fazer um exemplo 1 aqui com um número, um exemplo numérico mesmo. Então, vamos supor que aqui a gente tem um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, e aqui esse lado vale, sei lá, vou pôr um número qualquer, vou pôr o número 5. Deixa eu organizar aqui a minha caneta. Vamos supor que esse lado vale 5, tá? E como o triângulo é equilátero, todos os lados valem 5. E aí o nosso objetivo agora é encontrar o comprimento dessa altura. Just it, tá? Então a gente sabe que o lado do triângulo equilátero vale 5 e a gente quer encontrar a altura. Minha sugestão, pause o vídeo e tente fazer sozinho. Você vai usar aqui basicamente o Teorema de Pitágoras. Eu vou fazer com vocês agora, né, que vocês já tentaram, espero eu. Bom, em todo triângulo equilátero, a altura, ela é um eixo de simetria. Então, tudo que está de um lado está do outro, né? Como se fosse aqui um espelho que ele é refletido dos dois lados. Então, isso aqui vale 5, aqui vale 5. E esse pedacinho aqui é igual a esse. Então, se aqui vale 5 e esse lado todo vale 5, este lado é a metade, este segmento é a metade do lado. Então, aqui vai ser 2,5 ou 5 sobre 2. Eu posso escrever como 2,5, eu posso escrever como 5 sobre 2, eu prefiro escrever como 5 sobre 2, porque eu quero mostrar algumas propriedades para vocês. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, a gente sabe um cateto, a gente sabe a hipotenusa, a gente quer encontrar a altura. Vou usar o Teorema de Pitágoras, então eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A nossa hipotenusa é o 5, então eu tenho que 5 ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, posso pegar o h, mais o outro cateto ao quadrado, que no caso é uma fração, então eu vou colocar entre parênteses, porque eu tenho que levar o numerador e o denominador também. Daqui eu tenho que, vamos fazer no cantinho aqui, ó, 5 sobre 2 ao quadrado é igual a 5 meios vezes 5 meios, porque qualquer coisa ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E aqui a gente tem que lembrar como a gente faz a multiplicação de duas frações. Então, eu faço numerador com numerador, denominador com denominador, eu tenho 25 sobre 4, que é a mesma coisa de elevar o numerador ao quadrado e elevar o denominador ao quadrado. Voltando aqui, eu vou ter 25, já vou subtrair dos dois lados, menos
25 sobre 4, isso aqui é igual a h ao quadrado. Temos aqui uma equação, é uma equação simples, mas é uma equação que tem um denominador aqui, então a gente sempre vai igualar os denominadores para resolver essa equação. O denominador comum vai ser 4, (25 sobre 1 vai virar alguma coisa sobre 4, então aqui eu multipliquei por 4, aqui em cima eu vou multiplicar por 4, vou ter uma fração equivalente, 100 quartos, que equivale a 25 sobre 1. Menos 25 sobre 4, que eu não vou mexer, é igual a h ao quadrado, 4h ao quadrado sobre 4. Lembrando que eu multipliquei o denominador por 4, vou multiplicar o numerador por 4 também. Agora, como eu tenho uma igualdade com todos os denominadores iguais, eu posso desconsiderar esses denominadores e trabalhar agora só com os numeradores. Então, eu vou ter aqui, vou até mudar de lugar só para ficar melhor para escrever. 4h ao quadrado é igual a 100 menos 25, que é igual a 75. H ao quadrado é igual a 75 sobre 4. Dividir os dois lados por 4. H vai ser igual, vou tirar a raiz dos dois lados, raiz de 75. Eu posso até colocar aqui junto para a gente relembrar aquela propriedade muito importante, vou colocar aqui junto, ó. 75 sobre 4, raiz disso tudo. E a gente sabe quando a gente tem a raiz de uma divisão, a gente pode separar isso aqui em duas raízes, fica raiz de 75 sobre raiz de 4. Eu tenho que simplificar esse raiz de 75, eu tenho que resolver esse raiz de 4, que é uma raiz exata, né? Para eu achar o valor mais próximo possível. Raiz de 75, vou fazer uma simplificação de raízes, tá? Raiz de 75 é a mesma coisa de raiz de 25 vezes 3. E raiz de 4 é 2, já resolvi. Aqui, como eu reescrevi o 75 como 25 vezes 3, raiz de multiplicação, eu posso transformar isso aqui em duas raízes, então o nosso h vai ficar igual a raiz de 25 vezes a raiz de 3 sobre 2. Finalmente, raiz de 25 é uma raiz exata, então vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. Aí, se aqui for centímetros, né, a altura também vai ser em centímetros. Esse é o primeiro exemplo que a gente está fazendo. Tem várias operações envolvidas aqui, né? Observe que tem o teorema de Pitágoras, tem a potência de uma fração, tem a resolução de uma equação que envolve um denominador, tem simplificação de uma raiz. Então, são vários conhecimentos que a gente usou durante esse vídeo para encontrar essa altura. É um passo a passo que ele é complexo. E muitas vezes a gente pode errar nesse passo a passo, né? E aí o que a gente vai fazer agora é uma generalização que reduz a probabilidade de você errar para encontrar a altura de um triângulo equilátero e, além disso, simplifica isso aqui tudo, né? Ah, professora, eu não quero aprender essa generalização. Então, toda vez que a gente precisar de uma altura de um triângulo equilátero, é só seguir esses passos e resolver. Eu queria chamar a atenção que aqui o lado é 5 e apareceu um 5 aqui, ó. Mas será que isso realmente faz sentido? Será que o lado sempre vai aparecer no valor da altura? E é isso que a gente vai fazer agora na nossa generalização. Então, eu sugiro que agora você... Para quem você deseja enviar? Meu celular falou aqui. Então, eu sugiro agora que você pare o vídeo, se você tiver ficado cansado. Para o vídeo, faça o registro dessas contas, tente entender o passo a passo e depois retome para a gente generalizar.
eu vou gravar o vídeo contínuo, mas você pode ir pausando e fazendo aos poucos, tá bom? Então, vou aqui zerar essa página. Pronto, vou abaixar aqui o nosso arquivo e eu vou fazer uma generalização agora. Essa generalização envolve as mesmas operações que a gente fez lá em cima. Então, envolve todos aqueles passos, né? Então, não é uma generalização simples. Mas eu sugiro que agora, antes de ver a minha generalização, você tente fazer sozinho, tá? A ideia agora é pensar que você tem um triângulo equilátero de lado L. Só isso. Você tem um triângulo de lado L e você tem que encontrar, vamos ver se eu consigo fazer aqui mais bonitinho, e você tem que encontrar aí a altura desse triângulo. Só que agora usando álgebra, usando uma generalização, sem usar o número 5, sem usar qualquer outro número, a gente vai tentar encontrar essa altura, usando o lado L. Minha sugestão, pause o vídeo, tente fazer sozinho. Depois volte e veja passo a passo o que você errou, se você acertou e tal. Bom, eu tenho aqui, eu quero encontrar a altura, mas eu quero encontrar a altura em função do lado que vale L, né? Um lado que vale qualquer valor possível. Então, eu sei que se aqui vale L, isso aqui é um eixo de simetria, aqui vai ser L sobre 2. E eu tenho aqui um triângulo retângulo que eu posso usar o teorema de Pitágoras e é isso que a gente vai fazer. Usando o teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa vai ser o L, então eu sei que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Observe que a gente está fazendo os mesmos passos que a gente fez com o número, só que agora de uma forma generalizada. Então, se você não teve coragem ainda de pausar esse vídeo e fazer sozinho, minha sugestão, pause e tente fazer sozinho. Você já tem repertório para mexer com a álgebra, você já tem repertório para fazer as operações e tentar fazer isso sozinho, tá bom? Vamos lá, vou mandar aqui mais um passo, resolvendo aqui essa potência. Então, eu sei que L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais, lembrando aqui potência, vou elevar ao quadrado o numerador e o denominador. Eu quero o valor de H em função de L, então eu vou isolar esse H. Então, eu sei que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, subtrair dos dois lados esse termo, é igual a H ao quadrado. Vou reescrever isso aqui só para ficar mais organizadinho, tá? Eu vou escrever como H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Caímos numa equação que há um denominador aqui igual a 4, a gente vai igualar todos os denominadores. Nesse caso, o denominador comum vai ser o 4. 1 virou 4, multiplicou por 4, então em cima também vai ser multiplicado por 4 para essa fração continuar equivalente a essa, né? Para a gente não modificar essa equação. 1 virou 4, foi multiplicado por 4, então em cima vai ficar 4L2. E aqui nenhuma alteração, todos os denominadores iguais. Posso mexer só com os numeradores. Então, eu sei que 4h ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. 4h ao quadrado é igual, eu tenho 4L2. L2 é um valor que a gente desconhece, mas é um valor. Se aqui está L2 e aqui está L2, corresponde ao mesmo valor. Pensa que se o L for 5, isso aqui é 25 e isso aqui é 25. Eu tenho 4 segmentos que valem 25 e tiro 1.
Eu fico com 3 segmentos que valem 25. O L2 está representando um valor que a gente desconhece, mas eu posso pensar nisso daqui como 4 valores desse menos um valor dele. Então, eu fico com 3L2. Isso aqui é a mesma coisa de 4x menos x, tá? Então, aqui, seguindo os passos, primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir os dois lados por 4, para eliminar esse 4. Então, vai ficar h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. H, vou tirar a raiz dos dois lados, vai ficar igual a raiz de 3L2 sobre 4. Aqui é uma multiplicação e isso aqui é uma divisão. Então, eu posso transformar em duas divisões, eu posso transformar em duas raízes, porque eu tenho uma divisão aqui dentro, e depois eu posso transformar também em duas raízes, porque eu tenho uma multiplicação. Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que raiz de 3L2 sobre raiz de 4. E aqui em cima eu ainda eu posso representar isso aqui como duas raízes. Fica raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado sobre raiz de 4. Raiz de 3 é um número já, ele já está aqui no seu íntimo aqui, ele já está na forma mais bonita que ele pode ser representado. O raiz de 3 é o raiz de 3. O raiz de L ao quadrado, a gente tem que lembrar que quando a gente eleva ao quadrado e tira a raiz, uma operação cancela a outra, né? Então, raiz de L ao quadrado é o próprio L. E o raiz de 4 tem um valor exato que multiplicado por ele mesmo dá 4, então é o 2. Então, isso aqui é L raiz de 3 sobre 2, que é uma relação, a relação que a gente estava procurando. Em qualquer triângulo equilátero de lado L, a altura desse triângulo vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então, se o seu lado for 5, assim como no exemplo anterior, a altura vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Se o lado for 3, 3 raiz de 3 sobre 2. Se o lado for 15, 15 raiz de 3 sobre 2. E aí, se você sabe isso daqui, você pode usar a hora que você quiser. Isso aqui é repertório matemático, isso aqui é um conhecimento que você pode usar sempre que você precisar, sem passar por isso tudo. Tá? Então, estou resolvendo um problema, daqui a pouquinho a gente vai calcular a área de um hexágono, que é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, se você sabe calcular essa altura dessa maneira aqui, você faz o negócio em 1 minuto, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar é que se a gente sabe a altura, a gente consegue calcular a área desse triângulo, né? Lembra que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, a nossa base é L. A nossa altura é a que a gente encontrou. Então, vamos generalizar essa área para esse triângulo equilátero? Minha sugestão, pause o vídeo e tente achar essa generalização para a área de um triângulo equilátero. Vai ser uma fórmula parecida com essa, sabe? Que envolve só o lado do triângulo. Vai ser legal se você conseguir. Eu vou fazer essa generalização. Eu sei que a base aqui de um triângulo equilátero qualquer é L, então, substituindo nessa fórmula, a nossa base é L, vezes a altura, que é o que a gente já achou, L raiz de 3 sobre 2. Isso tudo sobre 2 por causa da fórmula. Uma coisa interessante de se pensar é que quando você tem base vezes altura dividido por 2, isso aqui é a mesma coisa de meio vezes base vezes altura. Porque no fritar dos ovos, quando você faz aqui, uma multiplicação de fração por outra fração, aqui no caso seria uma fração sobre 1, né? Você cairia no b vezes h sobre 2. Então, isso aqui eu posso reescrever isso aqui, se eu quiser, como isso vezes meio, para poder resolver, tá? E é isso que eu vou fazer.
eu vou colocar aqui, isso daqui é a mesma coisa, de meio vezes L vezes L raiz de 3 sobre 2. É uma estratégia matemática para resolver esse denominador aqui. Na realidade, isso aqui é uma divisão por 2, né? Dividir por 2 é multiplicar por meio. Pensa isso, dividir por 2 é multiplicar por meio. Quando você divide alguma coisa por 2, você está pegando a metade, né? Então, multiplicar por meio aqui, ó, eu não estou alterando a minha conta, eu só estou reescrevendo essa conta de uma forma diferente. Aqui eu tenho um numerador dividido por 2. Aqui eu tenho o mesmo numerador vezes meio. Isso é bem legal. Então, vai ficar meio vezes multiplicação de fração, aqui é L sobre 1, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar L2 raiz de 3 sobre 1 vezes 2, 2. De novo, multiplicação de fração, 1 vezes isso tudo, que vai ser L2 raiz de 3, sobre 2 vezes 2, 4. Chegamos aqui na área de um triângulo equilátero. Então, olhou para um triângulo equilátero, a sua área vai ser sempre L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área de um triângulo equilátero de lado 5 é 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E você pode usar essa relação toda vez que você precisar, tá? Parece estranho no início, mas naturalmente a gente usa tanto isso, tanto a altura quanto a área, que passa a ficar bem normalizado, assim, sabe? Então façam esse registro com carinho no caderno, coloca isso no seu repertório matemático, porque eu acredito que vem a facilitar bastante a sua vida. Bom, em relação ao triângulo equilátero, finalizamos agora. Agora é você fazer no seu caderno um registro bacana, tá? E aí, eu vou limpar aqui agora. Minha sugestão para você dar continuidade ao seu trabalho, eu já coloquei lá no Moodle 3 exercícios, se eu não me engano, do livro, e faça um exemplo também. Agora usando o que você já tem como repertório, né? Quanto que seria aqui a altura? Vou colocar aqui, ó. Quanto que seria aqui a altura e a área se esse triângulo equilátero tivesse como lado aqui, vamos colocar 7 centímetros. E essa seria a letra A. E a letra B, raiz de 2 centímetros, só para a gente praticar aqui as operações com raízes. Faça esses 2 exemplos, tá bom? E se precisar de ajuda, coloca lá de uma forma completa, escrevendo todo o raciocínio para eu te ajudar. Bom, tlim, vou abaixar aqui. E eu quero só falar um pouquinho com você sobre essa generalização aqui que eu coloquei em uma dos fóruns de lição de casa, que é a outra relação importante que a gente tem que ter em mente, tá? Vocês já fizeram isso no caderno, então eu só vou sistematizar aqui e dar importância a isso. Se eu tenho um quadrado de lado L, a diagonal desse quadrado, essa diagonal ficou bonita, hein? A diagonal desse quadrado será sempre L raiz de 2. Lembra que vocês fizeram isso na lição de casa? Se você não fez, vá lá no fórum de lição de casa, um dos fóruns, tem poucos lá, eu acho que foi 2 semanas ou 3 semanas. Vá lá, alguns alunos fizeram essa demonstração de uma maneira bem legal. E isso aqui é repertório que vocês também podem usar, tá? Então, aparecer um quadrado pela vida, a diagonal vai ser sempre L raiz de 2. O que significa que raiz de 2 é tipo 1,41 e mais infinitas casas decimais, significa então que a diagonal sempre vai ser igual ao lado mais 40% dele, né? O Lucas até mandou no chat um comentário desse, eu achei muito legal. E é isso mesmo.
né? A diagonal sempre vai ser ali mais ou menos 40% maior do que o lado do quadrado. E isso aqui é uma coisa bem legal. Eu posso também pegar essa fórmula, né, e reescrever essa fórmula do lado em função da diagonal. Eu quero fazer isso agora com vocês. Bom, vai cair numa coisa que vamos lá. Eu vou dividir os dois lados por raiz de 2, então vai ficar a diagonal dividido por raiz de 2 é igual ao lado, né? Então o lado sempre vai ser igual a diagonal dividido por raiz de 2. E é isso. Aqui entra uma coisa que chama racionalização, para escrever isso aqui de uma maneira diferente, mas não vou entrar nisso agora neste vídeo. Um abraço e espero que vocês tenham gostado desses conhecimentos. Isso aqui é valiosíssimo, tá? É tempo de vida que vocês vão economizar sabendo dessas coisas que eu coloquei nesse vídeo. Um coração para vocês. Até mais.